Olá, meu nome é Luiz Carlos. Eu sou aluno da licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas. Esse trabalho faz parte da disciplina Física 1, que é dada pela professora Fabiane Alessandra Andrade de Jesus. O nosso intuito é dar uma visão intuitiva sobre a lei da gravitação universal. Porém, a gente vai usar como base o uso do PET. O PET ele é um simulador da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e eles têm vários experimentos com a física, com a matemática, com a química. Então, o intuito desse vídeo é mostrar como usar o simulador em uma aula no dia a dia, seja no ensino básico ou no ensino superior. E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre gravitação, que é um dos conceitos da física. Com certeza você já deve ter ouvido falar de Isaac Newton. Seja você uma pessoa da área de humanas, da saúde ou das exatas. Acho que Isaac Newton é assim um cara famoso que ultrapassa todas as áreas do conhecimento. O Isaac Newton ele nasceu, tem um pouquinho aí de dúvida, incerteza em relação ao nascimento de Newton. Algumas pessoas falam que ele nasceu em 25 de dezembro de 42, como está aqui no slide, mas também tem outras pessoas que falam que ele nasceu, na verdade, foi em 4 de janeiro de 43. 1642 é uma data importante para a matemática, é a morte de Galileu, né? Ou seja, morre um grande físico, um grande matemático, mas no mesmo ano nasce um outro cara que é igualmente incrível, que é o Isaac Newton. Isaac Newton ele é astrônomo, foi alquimista, filósofo natural, teólogo, cientista, físico e matemático. Suas contribuições revolucionaram as áreas das exatas. Na matemática, que é o meu caso, minha área, ele revolucionou o cálculo integral diferencial, junto com Leibniz. Então, não dá para falar de cálculo sem falar de Newton, sem falar de integral, sem falar de derivada, limite. Então, o Newton aí ele revolucionou a matemática. Se você não conhece o Newton, mas você já deve ter escutado aquela frase ou aquela história de que tinha um cientista, estava debaixo de uma árvore, caiu uma maçã na cabeça dele e ele criou lá uma lei, uma fórmula matemática que a gente vê até hoje. Essa história, algumas pessoas falam que é verdade, outras que é mentira, mas enfim. Newton estaria em 1666 no jardim da sua casa, visitando a sua mãe, quando caiu uma maçã na sua cabeça. Assim, maçã entre aspas, não sabe certo se foi uma maçã ou se foi uma outra fruta. E com isso ele teria concebido a lei da gravitação universal ao observar a queda dessa maçã. Então provavelmente você já deve ter lido sobre essa história. Mas e aí, você acha que é verdade ou fake? Tem estudos que falam que é verdade, mas também tem estudos que falam que é mentira, essa questão da história do Newton. Eu particularmente acho que seja fake. Mas, vindo do Newton, né, não duvido de muita coisa não. Pronto. O nosso trabalho é sobre as forças de atração gravitacional entre dois corpos. A lei da gravitação universal é uma lei física que foi descoberta pelo físico Newton, a gente já falou no início. Ela é utilizada para calcular o módulo de atração gravitacional existente entre dois corpos dotados de massa. A força gravitacional é sempre atrativa e age na direção de uma linha imaginária que liga dois corpos. Ou seja, depois dessa história da maçã, o que foi que Newton concluiu? Que se dois corpos eles possuem massa e estão a uma certa distância, um exerce força no outro. A depender da distância, essa força é maior ou menor. É uma distância com o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, temos aqui dois corpos, a massa 1 e a massa 2. No caso, o primeiro corpo é o planeta Terra, o segundo corpo é o seu satélite natural, que é a Lua. Obviamente,
a massa da Terra é maior do que a massa da Lua, eles estão a uma determinada distância e, de acordo com a lei gravitacional do Newton, se eles têm massas, eles estão a uma certa distância, então a Terra exerce uma força na Lua e a Lua exerce uma força sobre a Terra. Então essa foi a conclusão dos trabalhos do Newton. O que acontece agora se a gente aproxima esses dois corpos? Obviamente, as massas continuam as mesmas, só que a distância ela diminui. Então, se você diminui a distância entre esses dois corpos e eles permanecem com a mesma massa, a força vai ser maior. Então já deu para perceber. Se eu aproximo os corpos, a força aumenta. Se eu distancio eles, a força de atração entre os dois corpos, eles diminuem. Então aqui a força que a Terra vai exercer na Lua e a Lua vai exercer na Terra vão aumentar, porque a gente diminuiu a distância entre os dois corpos. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa lei de gravitação universal. Tem uma formulazinha bonitinha que a gente vai analisar. Então a lei da gravitação universal estabelece que se dois corpos possuem massas, elas sofrem a ação de uma força atrativa proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à sua distância. Esse conhecimento, essa conclusão do trabalho do Newton, ele publicou nesse livro, não vou saber falar esse nome aqui, é Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Com certeza eu falei errado, mas a ideia vocês conseguiram compreender. Esse livro ele também é muito importante, por quê? Porque além dessa lei da gravitação universal, foi publicada nele também as 3 leis de Newton: ação, reação, inércia. Então esse livro, assim, ele contém um vasto conhecimento sobre a física. Porque você tem um livro em que contém a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton, meu filho, ó, isso aí é a elite da física. Então a gente já deu uma descrição do que seria a lei gravitacional e o Newton conseguiu quantificar essas informações em uma fórmula. A fórmula é essa aqui. Fg, que é força gravitacional, é igual G vezes M1, M2, dividido pela distância ao quadrado. Vamos entender o que significa essas variáveis aí. O que significa M1, o que significa G, o que significa D ao quadrado. Pronto. A massa, M1 e M2, é massa. Massa do corpo 1, massa do corpo 2. A massa é dada em quilogramas. Então, se você tiver um problema em que a massa está lá em gramas, você vai ter que transformar em quilogramas, porque a fórmula obriga você a usar quilogramas. Então, M1 e M2, quilogramas. A distância tem que ser em metros. É distância ao quadrado. Então, se você tiver uma distância em quilômetros, transforme ela para metros. E depois eleve ao quadrado. A força, que é o Fg, é em Newton, obviamente. E essa G que aparece, ela é uma constante gravitacional. Ela vale 6,67 a 10 a menos 11 Newton por metro ao quadrado sobre quilogramas ao quadrado. Essa constante aqui ela não muda, então cuidado. Agora vamos analisar essa fórmula, porque assim, não basta você só ter a fórmula, você tem que analisar como é que essa fórmula funciona. Perceba aqui, a força final, que é a força gravitacional, ela é proporcional, ela é proporcional ao produto das massas. Então, se você aumenta a massa, claramente a força vai aumentar. Se você diminui a massa de qualquer um dos dois, ou dos dois, a força gravitacional também vai diminuir. Então, a força ela é proporcional ao produto da massa dos dois corpos. Quanto maior
for a massa dos corpos, maior será a força. Ok? E outra coisa também que a gente pode concluir dessa fórmula é a relação com a distância. A distância aqui ela está ao quadrado. Então, quanto maior a distância, menor vai ser a força, porque ela é inversamente proporcional, ó. Ela é inversamente proporcional à força. Então, se você aumenta a distância, você diminui a força. Acho que isso aqui é muito claro, porque assim, a distância ela é o denominador aqui dessa equação. Se você aumenta, se você tende a aumentar, você vai dividir um número por algo muito grande, ele tende a zero, ou seja, tende a diminuir. Então, por isso que essa relação aqui é interessante. Se você aumenta a distância entre os corpos, a força tende a diminuir. Mas se você diminui a distância, a força aumenta. Então temos duas relações aqui que é importante, que a gente vai analisar no FET. Se você aumenta a massa, você aumenta a força. Por exemplo, se você multiplica, se você dobra a massa de um corpo, claramente a força final vai aumentar. Se você diminui a massa de algum corpo, a força vai diminuir. E por quê? Porque a massa, o produto das massas é proporcional à força. Só que a distância é ao contrário. Se você aumenta a distância, a força diminui. Se você diminui a distância entre os corpos, a força aumenta. Então é massa proporcional à força, distância inversamente proporcional. Outra coisa importante sobre as unidades. Todas são unidades do SI. Então, unidade do SI do Sistema Internacional para massa é quilograma, para metro, para distância é metros, a força é em Newton. Só essa constante aqui gravitacional que não tá. Quer dizer, ela tá e não tá, né? Pronto. Então, acho que a gente pode seguir. Tem aqui um videozinho que explica bem o que Newton quis com a relação da história da maçã com a lei gravitacional. Ela é curta, eu acho interessante que vocês assistam. Fernando Quadrado S. Way. Isaac Newton acreditava que uma mesma ideia podia explicar por que os objetos caem no solo e por que a Lua gira em torno da Terra. A Terra exerce uma força sobre os objetos, fazendo com que eles se acelerem ao cair. Ao ser lançado horizontalmente, um objeto experimenta a mesma força e se acelera para baixo na mesma velocidade de que quando cai verticalmente. Quanto mais rápido for o lançamento, mais rápido será o deslocamento do objeto antes de atingir o solo. Newton pensava que se um objeto fosse lançado em alta velocidade, a sua trajetória se curvaria ao redor da superfície terrestre. Com a velocidade adequada, o objeto entraria em uma órbita circular, caindo continuamente em direção ao centro da Terra, mas nunca chegando a alcançá-lo. Com velocidades ainda maiores, a órbita seria elíptica. Newton percebeu que o movimento de queda de objetos e projéteis e a trajetória de corpos celestes podiam ser explicados pela lei de gravitação universal. Hoje, os cientistas usam a lei de Newton para calcular as trajetórias das sondas espaciais que devem manter sua precisão durante um percurso de milhões de quilômetros. Então, pessoal, esse vídeo curtíssimo, ele veio para concluir aquilo que eu falei. A partir da lenda lá, da história, que vamos chamar de lenda, que não sei se é verdade, da maçã, do Newton, ele conseguiu desenvolver todo esse trabalho sobre a gravitação.
Mas então, o nosso trabalho, além de falar da gravitação, era usar o PhET, que é um simulador interativo, para explicar esses conceitos da física e mostrar realmente que eles acontecem. Não é só na teoria. Obviamente não tem como na vida real a gente fazer isso aqui assim com o que a gente tem disponível. Mas com o simulador a gente vai conseguir dar uma olhada, entender, compreender um pouquinho sobre a lei da gravitação universal. Então vamos aqui para o PhET rapidinho. Então, essa aqui é o visual do PhET. Perceba que a gente tem duas massas, ó, massa 1, a gente pode mexer, massa 2. Ele dá a distância está em quilômetros. A massa está em bilhão por quilômetro, por quilograma, tá exageradamente grande. Pronto. Vamos brincar um pouquinho rapidamente com o PhET. Ele diz o seguinte: se eu tenho dois corpos, ó, corpo 1 está com uma certa massa, aumentei a massa do corpo 1, vou aumentar a massa aqui do corpo 2, e que se ele tem uma distância entre si, vou diminuir um pouquinho aqui, distância de 6 km. O corpo 1 exerce uma força sobre o corpo 2, e o corpo 2 exerce uma mesma força sobre o corpo 1. Aqui vocês podem ver, ó, força de massa 1 sobre massa 2 é igual a 11,1 Newton. Força de massa 2 sobre massa 1 é igual a 11,1 Newton. Pronto. Já conclui, já mostra o que a gente viu, de que um corpo exerce uma força sobre o outro e o outro sobre aquele corpo, e que a força em módulo é igual. Exatamente, ó. A força de 1 sobre 2 é 11,1 Newton, a força de 2 sobre 1,1 Newton. Ou seja, em módulo, as duas forças são iguais. Agora vamos analisar a relação de que a massa é proporcional à força. Então eu vou aumentar a massa, perceba que eu vou aumentar a massa do corpo 1 e vou aumentar a massa do corpo 2. Eu não mudei a distância, só mexi nas massas. E olha o que aconteceu. A força que era de 11,1 foi para 37,1. Então analise aí, ó. Vou aumentar, ó, cada vez que eu aumento, a massa também aumenta. Se eu diminuir, ela também diminui. Então a gente já viu duas coisas, que o módulo da força são iguais, ok, conferido. De que a força ela é proporcional às massas, a gente viu, eu aumentei a massa de um, aumentei a massa do outro e a força aumentou. Pode aumentar só de um também, vou aumentar só a massa de um, ó, continua aumentando. Ok, então conferido. Vamos averiguar agora a situação da distância. O que acontece se eu aumento a distância e o que acontece se eu diminuo a distância. Pela teoria, se a gente aumenta a distância, a força diminui. Então vamos conferir? Eu vou distanciar aqui, ó. Observem que a força é de 27,8 Newton. Ó, cada vez que eu aumento a distância, a força diminui. Ó. Agora, se eu diminuir a distância, a força aumenta. Viu como é interessante de fazer uma análise das equações? A partir da equação que estava lá bonitinha, a gente concluiu de que a força é proporcional ao produto das massas e que ela é inversamente proporcional à distância. E através do PhET a gente conseguiu observar isso. Eu acho que ficou bem claro. Toda vez que eu aumento a massa, a força aumenta. Se eu aumento a distância, a força diminui. Ok. Então, você pode brincar à vontade. O módulo da força sempre vai ser igual. A força que o corpo 1 exerce na força 2 é igual a força que o corpo 2 exerce no corpo 1. Aqui no PhET você pode aumentar os raios, diminuir. Você pode tirar a distância, valores de força. Você pode brincar à vontade. Esse aqui é um dos eventos físicos. Ok?
agora uma questãozinha para a gente conferir. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai trabalhar aqui, através do cálculo, e conferir lá no FET se as informações irão bater. Se vão dar iguais. Se o cálculo vai ser igual ao simulador. Ou aproximadamente. Porque às vezes alguns simuladores eles arredondam alguns valores. Mas enfim, bora ver se a gente consegue igualar as coisas. Ok. Essa questão diz o seguinte. Ó, dois corpos, A e B. Então eu tenho um corpo. Vou chamar esse corpo aqui. Um corpo A. Vamos dizer que aqui é um corpo B. Estão com a distância entre si igual a 2 km. Ok? A distância é 2 km. Eu gosto sempre, com o trabalho em física, fazer esses desenhos, porque eu consigo ter uma ideia do que está acontecendo e o que é que eu quero no final. Então, dois corpos A e B com distância entre si igual a 2 km exercem força um sobre o outro. Sabendo que a massa do corpo A é igual a 2 bilhão de quilogramas e a massa do corpo B é de 1 bilhão. Peraí. Eu sei que o corpo A ele é mais pesado do que o corpo B. Então, o corpo A, vou fazer ele um pouquinho maior, só para gente ter uma ideia de que o quilograma do corpo A ele é maior. Vou colocar essa informação aqui. É 2 bilhão de quilograma. E aqui é 1 bilhão de quilograma. O que é que a questão pede? Acho que essa questão foi bem clara. Ó, tá mandando a gente determinar a força de atração. Então, assim, a gente tem duas informações. A gente tem a massa dos corpos, a gente tem a distância. Através da lei da gravitação universal, a gente consegue determinar essa força de atração. Ok? Não é um exemplo difícil, até porque o vídeo aqui não vai ser longo, mas só um básicozinho para a gente conferir e depois olhar no FET. Eu vou só apagar essas informações aqui, que a gente já viu a ideia mais ou menos como é, para eu escrever a nossa fórmula, a nossa equação. Quem não está lembrado ainda, a fórmula do Newton é essa aqui. Força gravitacional é igual a constante gravitacional m1, m2 sobre distância ao quadrado. Só que aqui agora, para facilitar a minha vida, eu vou olhar as informações. A massa 1 e a massa 2. A massa 1, que é a massa do corpo A, é de 2 bilhões de quilogramas. Um número muito grande para a gente se trabalhar, né? Mas estamos na física, vamos simplificar as coisas. 2 bilhões de quilogramas é igual a 2 a 10 a 9 quilogramas. Eu só transformei em notação científica. Ó, quilograma, a unidade de medida do SI. A do corpo 2, que é o do corpo B, só estou colocando massa 1 e massa 2 para ficar igual à fórmula. Ó. É 1 bilhão de quilogramas. Mesma coisa, é 1 a 10 a 9 quilogramas. Tudo suave, tudo tranquilo? Ok. Outra informação que nós temos é que a distância é de 2 km. Só que a distância é dada em metros. Então, vou transformar aqui esse 2 km. 2 km é a mesma coisa que... Deixa eu botar aqui. 2 km é a mesma coisa que 2 a 10.
sobre 3 é metros. Só que te lembra de uma coisinha. A distância, ela é ao quadrado. Então, se eu elevar ao quadrado aqui, eu vou ter... Deixa eu apagar aqui. Tenho que elevar ao quadrado toda essa informação aqui. Então, vai ficar 10, 4 a 10, a sexta. Ok? Pronto. Já tenho aqui as informações todas no SI. Agora é só aplicar na fórmula, muito tranquilo. Lembrando que a constante... Opa, deixa eu voltar aqui. É 6,67 a 10 a menos 11. Ok? Então, tem a unidade aqui também que agora eu me esqueci. Acho que é newtons por... quilômetros sobre metros ao quadrado. Acho que aqui não consegui escrever não, mas vocês entenderam a ideia mais ou menos. Pronto, então vamos aplicar aqui na fórmula. Fg é igual a constante 6,67 a 10 a 11 vezes a massa do corpo 1, que a gente já viu que é 2, a 10 a 9, vezes a massa do corpo 2, que é o corpo B, na verdade, sobre a distância ao quadrado, que a gente viu que é 4 a 10 a 6. Como as bases são na base 10, eu posso fazer o seguinte: propriedade da potência. Eu posso multiplicar aqui as bases e multiplicar aqui. No caso, conservar e somar os expoentes, né? Então eu multiplico 6 vezes 6,67 vezes 2. E o resultado eu multiplico por 1. 6,67 vezes 2 vai dar 13. Opa. 13,34 vezes 1 vai dar ele mesmo. E agora eu somo os expoentes aqui, ó. Menos 11 mais 9 mais 9. 9 com 9 vai dar 18. 18 menos 11 vai dar 7. Ok? Eu fiz o seguinte, a gente tem que somar, né? Menos 11 mais 9, que vai dar 2, ou menos 2. Menos 2 mais 9 vai dar 7. E aqui embaixo eu repito. 4 a 10 a 6. Novamente eu uso a propriedade da potência, né? Propriedade. Eu posso dividir o 13,34 pelo 4 e subtrair os expoentes aqui. Então, se você for no calculador e dividir 13,34 por 4, vai dar 3, isso aqui. E se você fazer a subtração dos expoentes, 7 menos 6 vai dar 1. Para eu eliminar isso aqui, eu vou andar a vírgula para cá. Então vai ficar 33,35 newton. Ok? Vamos só dar só um revisado no que foi que eu fiz. Eu colhi as informações. Quais informações? Massa, distância, ok. Eu vi que a massa estava em 2 bilhão. Ia dar muito trabalho trabalhar com um número assim por extenso. Então eu transformei em notação científica. Mantive em quilogramas, porque é a unidade de medida. Só que depois eu vi que a distância era de 2 km. Mas a distância é dada em metros. Então transformei 2 km em metros. E depois eu elevei ao quadrado, porque a fórmula já é ao quadrado, a distância ao quadrado. Apliquei na fórmula, usei propriedades e cheguei aqui que a força que o corpo exerce
é 33,35 newtons. Ou seja, o corpo A exerce essa força no corpo B e o corpo B exerce essa força no corpo A. Ok? Compreendido? Agora vamos ver se no FET essas informações batem. Eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou colocar o corpo com 2 bilhão de quilogramas, o outro corpo com 1 bilhão, a distância de 2 quilômetros, e vou conferir se realmente a força vai ser 33,35 ou algum número aproximado. Então vamos lá para o FET? Deixa eu manter aqui. Então vamos para o FET. O corpo 1 tinha 2 quilos, né? 2 bilhão de quilogramas. Ele era maior, ou era mais pesado. E o corpo 2, massa 2, tinha 1 bilhão de quilogramas. Só que a distância dos dois era de 2 quilômetros. Agora confira comigo aqui. Pelos nossos cálculos, a gente encontrou 33,35. Aqui no FET a gente encontrou 33,4 newtons. Deixa eu conferir aqui se eu coloquei newton. Coloquei. Tem que colocar a unidade aqui, viu? Força é newton. Ou seja, o resultado com o cálculo bateu praticamente com o do FET. Aqui com certeza eles fizeram alguma aproximação para dar 33,4. Mas entendeu que a gente consegue associar os conceitos da física através de simuladores. Particularmente eu gosto do FET, ele tem alguns experimentos físicos interessantes. Esse mesmo é muito interessante, porque você pode aumentar à vontade as massas, pode diminuir a distância, pode conferir ali as forças. Você pode fazer o cálculo e conferir com o FET, que foi como a gente fez. Então eu acho que o uso do FET ele é interessante nas aulas. Principalmente de física, porque tem vários eventos físicos que a gente fica só na teoria, a gente não vê na prática o que acontece. Eu acho que seria uma forma de estimular os alunos a participarem das aulas de físicas, a ver que tudo aquilo que está no papel tem sentido na vida real. Não é só algo para cumprir tabela, algo assim que tem que ser estudado, mas que você não vai ver na prática. Então o uso do FET ele é interessante. A gente viu que ele é correto, ele bate com os cálculos realmente, então ele é cientificamente correto, fisicamente correto. Você pode usar nas aulas de física, nas aulas de matemática, nas aulas de química. Tem vários outros eventos físicos que você pode usar também. E esse sobre gravitação universal, ele é muito bom. Então, eu recomendo o uso do FET. Então, pessoal, essa foi nosso vídeo intuitivo sobre lei de gravitação e o uso de simuladores nas aulas de física. Muito obrigado.